Mais uma segunda-feira para falarmos sobre direito previdenciário e INSS, e hoje um assunto muito que as pessoas talvez desconhecem um pouco, mas que ele impacta diretamente na condição, no trazer da pessoa em poder ou não receber o benefício, que é o quê? A correção dos indicadores no CNIS. Correção de indicadores no CNIS. Vamos traduzir agora para o nosso português, para quem nos acompanha. O que é isso, doutora Fernanda? Bom, vamos começar. O que é o CNIS? Vamos lá. O CNIS é o banco de dados em que consta no INSS da vida laboral, de todo o trabalho da pessoa. E ali incluindo o vínculo empregatício, as contribuições, o pagamento no carnê, enfim, tudo aquilo que o histórico da pessoa, das contribuições previdenciárias para o INSS no nome do segurado, no nome específico daquela pessoa. Isso se chama Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é conhecido como CNIS. Então, por que eu estou falando sobre esse tema? Nós estamos conversando sobre isso. Que é o seguinte, muitas pessoas, elas fazem elas mesmas aquela simulação hipotética, aleatória, de se ela teria ou não direito à aposentadoria. Algumas, claro, que se a própria pessoa fez aquilo de cabeça ou fez um cálculo simples, nem sempre aquilo vai ser real, isso é um caso. Mas, e um outro que é mais comum ainda, é o seguinte, existe a própria simulação feita pelo próprio INSS, que a pessoa entra no site do INSS e tem ali aquela simulação com as regras de transição, qual seria a primeira aposentadoria da pessoa, tal, e as hipóteses. E aí a pessoa bate o olho naquilo e acredita que piamente, vai ser daquela forma. Mas o que acontece? É o seguinte, quando o INSS faz essa simulação, faz um cálculo aleatório, não aleatório, mas um cálculo sem profundidade, só um esboço, vamos colocar assim. E o que a importância aqui do tema das correções das pendências? Porque nem tudo está no INSS, nem tudo que significa que necessariamente o INSS vai reconhecer. Por quê? Porque o INSS, no campo do CNIS, no campo ali, no banco de dados, no CNIS, uma parte lateral que traz o nome de indicadores. E o que isso impacta, o que isso tem a ver diretamente com o benefício da pessoa? Tem a ver o seguinte, que no campo indicadores, o INSS demonstra se existe algum indicador na lateral do vínculo que a pessoa trabalhou, significa que no momento da aposentadoria, algo precisa ser comprovado em relação ao vínculo específico que o INSS apontou o indicador X. Tá, então não é porque está dentro do CNIS, que está no sistema do INSS, trabalho, aquela contribuição, aquele vínculo, que necessariamente o INSS, só porque está ali, que vai considerar. Se tem algum indicador, vai precisar haver mais alguma prova para validar aquilo que consta no INSS. Por isso que eu falei aqui da importância da correção dos indicadores no CNIS. Porque, às vezes, se aquilo não for validado, aquele vínculo não vai ser considerado. Só que isso, então, esse é o primeiro ponto. Por que a pessoa precisa se atentar, não partir daquela análise superficial, tenho tanto de tempo e está tudo certinho. Não, porque em muitos casos, a maioria, quase todos eles, sempre tem um indicador. Alguns são mais fáceis de corrigir, outros são um pouco mais trabalhosos. E aí cabe fazer essa análise e verificar quais indicadores tem, quais períodos, quais são as provas que precisa apresentar. Para solicitar a aposentadoria, já solicita a aposentadoria juntando a prova daquelas pendências, daquilo que tem que colocar a mais para o INSS considerar aquilo que no próprio banco de dados do INSS ele já está apontando que ele vai precisar de alguma prova para ele confirmar aquilo que está no sistema dele. E aqui, o que é legal as pessoas saberem é que essas provas, elas são, a gente precisa estudar, olhar o que é cada indicador, e além disso, não é só olhar o que existem vários indicadores. Não é só olhar o indicador específico, tem que olhar o indicador específico em relação à modalidade, à categoria do segurado, qual é a prova que a lei diz para apresentar naquele caso específico. Então, só para a gente começar a falar mais prático, ter um pouco de ideia. Na instrução normativa do INSS,
ela traz discriminado, detalhado certinho, as que vão precisar para corrigir os indicadores relativo a cada modalidade e categoria. Então, para o empregado doméstico, para o trabalhador avulso, para o contribuinte individual e para o segurado especial, que é aquele que trabalhava o período rural. Cada um desses segurados, as provas deles são diferentes. Então, aqui é o primeiro ponto. O segundo, vamos dizer assim, o primeiro ponto é quais indicadores precisam ser corrigidos para considerar o período total do INSS. Isso é um. Achou os indicadores? Aí vai ver. Achou o indicador? Aí vai passar. Tá. O indicador já sabe. Então, qual é o tipo de categoria ali daquele segurado que ele se encaixa para poder achar qual é a prova que naquela categoria precisa utilizar. Tudo bem, soube se é empregado, contribuinte individual, vai ali na lei que regulamenta para a qualidade. Só que dentre as qualidades, elas são divididas em datas também. Então, é uma análise que precisa ser feita mais minuciosa. Costumam ser que tipo de datas? O regulamento do INSS, ele coloca na base dele, para todas as categorias, ele destrincha em alguns lapsos, em alguns períodos. Então, provas específicas para antes da instituição, não está nesse, mas específica para antes da instituição da carteira de trabalho digital, para outras provas apresentadas depois da carteira de trabalho digital, que foi no ano de 2019, e provas entre o ano de 2015 e 2019. E aí era essa ideia que eu queria trazer da importância da pessoa correr atrás, olhar ali e fazer uma análise melhor, mais aprofundada, não só entrar e achar que tem um tanto de tempo, que provavelmente ela tem, né? Provavelmente ela tem, se tem ali algo, mas para ela já deixar aquilo mais certinho, já levar no momento da sua aposentadoria tudo aquilo que precisa para ela não ter ter todo esse período computado. Porque, às vezes, se aquele período ele não é comprovado, ele vai ser jogado fora, ele não vai entrar no cálculo. Um exemplo simples, que é bem comum. A pessoa tem a data que ela entrou, que ela começou a trabalhar, tem a data de admissão no emprego, mas não tem a data que ela saiu. Isso, o INSS ele não vai considerar se não tem a data que ela saiu. Aí vai precisar juntar algumas outras provas desse período. E ali, então, a minha sugestão é sempre quando entra com a aposentadoria, eu, pelo menos, parto dessa linha. Quando entra, já faz essa análise e já leva o bloco todo. Porque se ele não leva, o INSS, tudo bem, ele pode, no processo da aposentadoria, abrir uma exigência, dar-lhe um prazo de 30 dias para cumprir e levar aquele documento. Mas, ou ele pode nem dizer, nem abrir a exigência e já indeferir. Mas se a gente já faz essa análise, já verifica que ali está apontando que tem algo que precisa ser comprovado, por que não, no momento da aposentadoria, já não levar essa aposentadoria, esse benefício com todas as correções e todas as provas para o INSS, para ficar tudo certinho, tudo mastigadinho, para aquele benefício sair da melhor forma possível para a pessoa. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer que não significa, quando alguém se desliga de uma empresa, então, a senhora deu um exemplo que aparentemente, inclusive, é muito comum. Quer dizer que não há necessariamente... a pessoa tem que ter cuidado mesmo, né, doutora? Porque você sai da empresa, essa informação, em tese, é muito simples de ser passada para o INSS, até porque quando alguém se desliga de uma empresa, há o que a gente chama também de rescisão do contrato de trabalho. E, às vezes, essa informação que não chega ao INSS. Sim, esse exemplo é um dos documentos, no caso do empregado, do segurado empregado, na categoria ali empregado, que vai comprovar, por exemplo, a data fim dele, porque o termo de rescisão do contrato, o extrato analítico do FGTS, enfim, inúmeros documentos nesse exemplo citado para o segurado empregado. Se for, por exemplo, depois da instituição da carteira de trabalho digital, que vai ser depois de 2019, que já começa a trabalhar com o e-social, aí vai ter o recibo eletrônico daquilo que foi enviado para o INSS.
Então, tem vários documentos, esse foi um exemplo que eu peguei, que é um exemplo bem comum e fácil das pessoas entenderem. E aí se leva já tudo certinho para o INSS. Claro que, tá, no INSS não, no CNIS está faltando alguma informação, mas ali se tem na carteira. A carteira já é uma prova que vai juntar na aposentadoria. Mas a carteira ela tem que ser de ordem cronológica, não pode ter rasura. Então, eu costumo não levar além da carteira de trabalho. Levo a carteira de trabalho e já providencia os documentos que precisam e já dá essa entrada de uma forma mais fácil, mais satisfatória. E que essa aposentadoria tende a sair mais rápido, porque ela já vai chegar para o INSS com todo aquele calhamaço de documentos que comprovam. Então, mas por exemplo, a senhora falou aí da carteira de trabalho, quer dizer que significa, isso serve como prova quando essa baixa é dada na carteira de trabalho? Sim, ela é como prova. Ela é uma prova, a carteira de trabalho. E ali, vamos imaginar que a pessoa não tem mais nenhum outro tipo de prova, não achou mais nada, só tem a carteira. O que eu gosto, Fernanda, de colocar ali, analisa a carteira e de colocar no requerimento da aposentadoria, quando a gente vai trabalhar só com a carteira, lógico, junta a carteira para o INSS, mas além de juntar, eu gosto de olhar a carteira e especificar na petição, no requerimento que se faz para o INSS, que pode pedir para o INSS sem fazer um requerimento, só juntar os documentos e pedir, quanto pode elaborar um requerimento. Se eu elaboro, se faz um requerimento e vai utilizar a carteira, eu gosto de colocar o quê? A página do trabalho, do contrato de trabalho que está ali na carteira, mas além da página, que isso é o comum, todo mundo verifica ali atrás se tem aquela anotação no FGTS, nas folhas posteriores, se teve alteração de salário, porque alteração de salário, contribuição, porque vão ter várias páginas da carteira que tem a assinatura do empregador. Aí se confere a mesma assinatura da página que está o vínculo, a data que entrou e saiu da carteira, e corrobora. Na página, por exemplo, na página 10 está o contrato de trabalho, na página 30 está o do FGTS, a outra alteração de salário, todas com aquela assinatura. E tudo em ordem, sem rasura, e em ordem cronológica. Ordem cronológica são os documentos a ordem das datas de trabalho sequencialmente. Tá. Perfeito. Claro, se não tiver mais nenhum documento, se utiliza isso. E dá também, por exemplo, aí tem mais estratégias aqui, eu estou falando de uma forma mais, só para a pessoa ter uma ideia, para as pessoas poderem se atentar. Também no CNIS está ali, não tem a data fim, mas tem a última remuneração. O que o INSS pode entender é que vai ser na data que consta a última contribuição. Às vezes não está fechado o vínculo, tem a data que entrou e não tem a data que saiu, mas tem a informação da última vez que foi pago para o INSS. E aí o INSS vai entender que é naquela data da última remuneração. É que também ocorrem casos que também no CNIS não há nem a data de fim e nem a data da última remuneração. Então aí o INSS não sabe a data. Tá certo. Informações valiosíssimas. Mas é uma coisa assim, que se analisa e verificam os documentos e se juntam os documentos para deixar de uma forma mais fácil. Via de regra, eu acho que essa que seria a ideia. E que as pessoas não têm muita consciência disso e acabam deduzindo que já tem algo, que pode ser que tenha ou não, e entram e acabam aguardando algo que ela poderia já ter facilitado. Perfeito. Ou seja, ela ganha tempo, né? Ela ganha tempo. Sim. Ganha tempo com fazendo certeza. isso. Ela ganha tempo, ela pode ganhar valores, porque pode ser que ela não saiba. Às vezes ela tem vários vínculos, e alguns têm indicadores, outros não. E às vezes a aposentadoria que o INSS concede, pode ser que o INSS tenha concedido sem a correção dos vínculos, porque não teve prova, porque a pessoa não juntou, porque o INSS não pediu, e aí não considerou aqueles vínculos. E aquela aposentadoria saiu num valor menor. Se a pessoa juntasse todos aquela documentação, seria um outro valor. Perfeito, exatamente. Pode interferir, inclusive, no valor da aposentadoria, né? É isso aí.
Doutora, valeu. Muitíssimo obrigado mais uma vez por essa contribuição, por essa aula aí, realmente falando do CNIS, importante. A dica, lembrando que a doutora Fernanda Miniti é especialista na área previdenciária. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez, uma ótima semana para a senhora, até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço, ótima semana para todo mundo, um abraço, todos fiquem com Deus, até segunda-feira.